Vamos então ver o exercício referente ao item 7 do exame de matemática do 12º ano de 2016, fase 1, cujo enunciado é o seguinte. Na figura 2 está representado um triângulo isósceles ABC, sabendo que o lado AB e o lado BC são iguais, isto é, iguais a raiz 2, e o ângulo BAC, que é este ângulo que está aqui, é 75 graus, qual é o valor do produto escalar BA vezes BC. Temos aqui várias opções de resposta e vamos selecionar depois a adequada. Pois bem, recorrendo então ao conceito de produto escalar, neste caso interessa-nos aplicar esta forma. Porquê? Porque nós temos as normas dos vetores, não temos aqui as coordenadas, e temos o ângulo formado por eles, ou não temos, ou vamos calculá-lo. Temos, portanto, as normas são BA e BC raiz 2, o ângulo θ desconhecemos, o ângulo formado entre os dois vetores, mas recorrendo ao triângulo ABC é possível calculá-lo. Sabendo que o triângulo ABC é um triângulo isósceles e que um dos ângulos da base é 75 graus, nós sabemos que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Isto vem do facto de, num triângulo, a lados iguais, opõem-se ângulos iguais. Portanto, o ângulo em C é também 75 graus. Se os ângulos da base são 75, isto é 75 mais 75 dá 150, a soma dos ângulos internos do triângulo são 180, portanto o ângulo em B é 30 graus. Portanto, o ângulo formado entre os vetores BA e BC é 30 graus. Portanto, a norma é raiz 2 vezes raiz 2, o produto das normas, vezes o cosseno de 30. Sabemos que o cosseno de 30 é igual a raiz 3 sobre 2, portanto fica raiz 2 ao quadrado, simplifica o 2 com o índice, fica 2 raiz 3 sobre 2, simplifica o 2, fica raiz 3. Portanto, o produto escalar BA vezes BC é igual a raiz 3, ou seja, aproximadamente 1,73. E é positivo porque a projeção do vetor tem o mesmo sentido, ou o ângulo formado entre os dois vetores é um ângulo pertencente ao primeiro quadrante. Podemos ver aqui então o slide referente ao GeoGebra, não vamos ver dinamicamente, não justifica neste caso, mas de qualquer modo fica aqui a visualização. Portanto, a norma do vetor BA é 1.41, BA, a norma do vetor BC também é 1.41, o BC vezes o cosseno θ, isto é a projeção do ângulo BC sobre a direção BA, é 1.41 vezes cosseno 30, não é? O ângulo formado entre eles, dá 1.22, e depois 1.22 vezes a norma do vetor BA, vai dar 1.73. Vamos então ver uma questão extra ao problema, de modo a verificarmos ou comprovarmos melhor os conceitos adquiridos sobre o produto escalar no plano. E a questão é a seguinte: no nosso caso, nós calculamos o produto escalar de dois vetores que têm a mesma origem. Neste caso, não há grande problema, portanto, cumpre o requisito para cálculo do produto escalar. Isto é, o vetor BA e o vetor BC têm uma origem comum, que é o ponto B. Mas vamos supor que nos é pedido o produto escalar de BA vezes o vetor AC, que é este vetor da base, referente ao lado da base. Nós não podemos calcular o produto escalar desta maneira. Porquê? Porque eles interceptam-se neste ponto A, mas o ponto A é a extremidade do vetor BA e é a origem do vetor AC. Portanto, vamos ter que fazer uma translação de um dos vetores, ou deste para este ponto, ou da origem de B para a origem do AC, ou, foi neste caso, o vetor AC para a origem de B. Portanto, se fizermos uma translação deste vetor AC e ficamos aqui com o vetor AC', que é um vetor exatamente com a mesma intensidade, com a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor é exatamente igual. Então, neste caso, já podemos calcular o produto escalar entre o vetor BA e o vetor AC, neste caso AC'. Portanto, o produto do escalar do vetor BA vezes AC vai ser a norma de BA vezes a norma da AC vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, ou cosseno vezes o cosseno do ângulo de projeção, tendo em conta o respectivo sinal. Ora bem, neste caso o BA já nós conhecemos, é igual a raiz 2, o AC desconhecemos, mas vamos calcular através do triângulo, e o ângulo θ, o ângulo de projeção, neste caso atribuímos θ, devia ter sido alfa, é 75 graus. De qualquer modo, o ângulo formado entre os dois vetores, de quanto é que é?
é 30 mais este ângulo, mais o ângulo CB, C'. Se repararmos, se considerarmos esta reta e a reta definida pelos dois pontos, nós temos o ângulo em C, este ângulo ACB, e o ângulo CBC' são ângulos alternos internos. Portanto, o ângulo da base de 75 é exatamente este ângulo CBC'. Portanto, o ângulo formado entre os dois vetores é de 30 mais 75, isto é, de 105 graus. Portanto, para o cálculo do produto escalar, podemos utilizar qualquer um deles, ou o ângulo formado entre os dois vetores, ou o ângulo de projeção. Se utilizarmos o ângulo formado entre os dois vetores, o sinal do produto escalar é-nos dado pelo cosseno. Neste caso, como é um cosseno pertencente ao segundo grau, virá negativo. Aliás, é previsível. Nós vemos aqui que a projeção do vetor AC' sob a direção BA dá um vetor de sentido oposto ao vetor BA. Portanto, é negativo. Se nós fizermos o cálculo do produto escalar, que foi o caso, tendo em conta o ângulo de projeção, θ igual a 75, que é este ângulo, portanto este ângulo aqui é exatamente igual a este ângulo aqui em cima, isto é o ângulo BAC, é exatamente igual ao ângulo EBC', é 75 graus. Neste caso, nós vamos ter que ver o sinal em função do vetor projetado. A projeção do vetor é um vetor de sentido oposto ao vetor de direção, do vetor relativamente ao qual nós estamos a fazer a projeção. Portanto, o sinal do produto escalar é negativo. Sendo assim, o cosseno de 75 graus, nós recorremos a uma máquina de calculadora, verificamos que é igual a 0.25882. Mas vamos supor que nos é dito, para complicar mais, que não se utiliza calculadora. Como é que nós fazemos? Podemos fazer, por exemplo, a decomposição do ângulo de 75 graus na soma de dois ângulos notáveis, 45 mais 30, né? E então, recorrendo à fórmula de cosseno da soma, verificamos que o cosseno de 45 mais 30 é igual a cosseno de 45 vezes cosseno de 30, menos, porque quando é mais é menos e quando é menos passa a mais, ali, portanto, menos seno de 45 vezes seno de 30. Sabendo os valores dos ângulos notáveis, das funções seno e cosseno, substituindo, verificamos que cosseno de 45 mais cosseno de 30 é igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Para calcular o comprimento AC, temos o cosseno. O cosseno é exatamente a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, dividindo o triângulo isósceles em dois. Pela mediana obtemos dois triângulos retângulos. Portanto, o cosseno de 75 vai ser igual a sobre raiz de 2. Ou seja, sabendo que o cosseno de 75 é igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 e que AC, que é o dobro de 2A, nós chegamos à conclusão de que a norma da AC, isto é, o comprimento da AC, é igual a raiz de 3 menos 1, ou seja, aproximadamente a 0.732. E nós estamos a pôr aqui 0.732 para podermos comparar em termos de GeoGebra. Portanto, aqui a substituição é simples, não é? Igualamos cosseno de 75 é igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 é igual a sobre raiz de 2. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Resolvendo em ordem A, nós temos raiz de 3 menos 1. Portanto, lembramos mais uma vez que nós estamos a utilizar o ângulo de 75 graus, este é o ângulo de projeção, e neste caso, como o ângulo formado entre os dois vetores é um ângulo do segundo quadrante, significa que o cosseno de 65 graus, que é a soma destes dois ângulos, é igual a menos cosseno de 75. Daí que tenhamos que colocar logo o sinal menos aqui ao início do produto escalar, do resultado do produto escalar. Fica menos produto do norma de BA raiz de 2, norma da AC raiz de 3 menos 1 e cosseno de θ, que nós verificamos que cosseno de 75 é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Desenvolvendo esta expressão, chegamos à conclusão de que o produto escalar é igual a menos 2 mais raiz de 3, ou seja, igual a menos 0.267. Este conceito de relação, se houver qualquer dúvida, é verem um vídeo teórico e com exemplos práticos sobre o produto escalar no plano e no espaço,
cujo link está mais abaixo. Do mesmo modo, sem entrar na visualização dinâmica, porque não justifica, a projeção do vetor AC' ou vetor AC sobre a direção do vetor AB, ou BA, é igual ao módulo do vetor, que neste caso é 0.732, vezes o cosseno de 75, isto vai nos dar 0,19, não é? E aqui estamos a ver só o valor absoluto da projeção e não o valor negativo, porque este aqui vai ser negativo, de onde o produto escalar vai dar igual a menos 0.27, confirma o resultado anterior.